Bom, recebemos mais um seminário da viagem e nos traz mais responsabilidades nesse segundo painel, dado o número de informações passadas no primeiro e o nível elevado dos painelistas e dos debatedores. Mas vamos iniciar esse segundo painel com o tema de ciscocertos, dúvidas e divergências após 2 anos de sua implementação. Eu, antes de subir aqui, dar essas primeiras palavras com vocês, e assistindo o primeiro painel, me veio na memória, ainda a década de 80, né, eu sou meio jurássico nesse trabalho, né, mas especificamente 88, 89, quando se começava a trabalhar, a discutir mais a nível ainda, naquela época do DESEX, naquela época CASEX ainda, com o processo, inclusive, de descentralização, de saída, efetivamente, das estruturas do Rio de Janeiro para Brasília, mas iniciava-se os debates a partir do SISCOMEX, Sistema Integrado de Comércio Exterior, que depois veio a iniciar as operações em 92. Né? Então, vejam bem o seguinte, naquele momento, em 80 ainda, nós estávamos debatendo, discutindo uma provável operação, uma mudança completa de cultura, que seria a inserção de tecnologia efetivamente para entrar no processo de gestão do comércio exterior. Ou seja, nós trabalhávamos à mão, era manual, era papel, né? E aí veio o SISCOMEX. Com o SISCOMEX vieram outras políticas, mas naquela época, eu escutei isso aqui, né? E não custa buscar lá atrás as experiências para poder lastrear talvez um desenvolvimento futuro. Mas naquele momento a Receita Federal estava numa interrogação terrível, porque os auditores, na sua grande maioria, não conhecia nem o computador, não sabia como é que usava o equipamento. Então houve uma necessidade de aposentadoria integral, efetivamente, com uma reforma dos próprios sistemas administrativos, que naquela época tinha o Banco Central como balizador das operações de comércio exterior. As operações efetivamente eram financeiras e lastreadas com o processo de cultura e desenvolvimento através das corretoras de câmbio e das carteiras de câmbio dos bancos, para haver essa transformação, passagem para o NDIC, depois o governo Collor ainda, e posteriormente a efetiva desvinculação de um conteúdo de gestão do Banco do Brasil, que ficava no Rio, de transferência para o Brasil. Mas dentro desse contexto, a partir do momento que se iniciou o processo do SISCOMEX, que naquele momento todos criticavam e não tinham a menor previsibilidade do que ele ia trazer de vantagens, passou a ser um marco, passou a ser, ou seja, um processo natural, né? Então, dentro desse processo, a cultura dos players é o mais importante, né? Então, a cultura que tem que se disseminar efetivamente nos players da própria Receita Federal, do Centro de Gestão Efetiva do Executivo Brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento, efetivamente, e todos os players privados que estão nesse redor, eles têm que ter uma cultura de que não existe mais retrocesso. Nós vamos continuar. E, na realidade, o OEA não é mais nada do que, efetivamente, um segmento de tecnologia passando do princípio básico do que nós estamos falando aqui, que é comércio internacional. Nós estamos tentando transformar a tecnologia internacionalmente, ou seja, não só efetivamente atuando como um processo de gestão no nosso país, no Brasil, mas efetivamente
tendo uma cadeia efetiva segura, porta a porta, envolvendo 2, 3 ou mais países que vierem a ocorrer. Então, a partir daí, com os Siscomex, veio a descentralização efetiva aduaneira, foi criada as EADs passaram a portos secos agora passaram a CLIA, alguns efetivamente, e o desenvolvimento continua. A linha azul é um processo efetivo logístico de complementação, o OEA vem nessa linha, porque exteriorizando, né, passando de forma exógena, ou seja, para fora, uma ferramenta nossa, adequando aos princípios e conceitos estruturais da OEA. Bom, estou dizendo isso porque aqui mesmo, no seminário da ABEAT, previamente à entrada em vigor do Siscoceps, nós fizemos um painel alertando para isso, alertando que o governo brasileiro dava um avanço, ou seja, criava um sistema de controle e de monitoramento dos serviços e intangíveis. Que até então, a gente sabe que o Siscomex, lá da década de 80, ele efetivamente gerencia bens. Não existe aduana para serviço. A aduana para serviço era efetivamente as operações de câmbio. Fechou câmbio e serviu. Existe aqui alguma informação sobre serviço. Então, nesse seminário, há 2 anos, Fernando, nós fizemos, 2 anos atrás, nós verificamos depois, e foi o tema em que o secretário de Comércio do MDIC, que esteve aqui fazendo a explanação, foi o que teve o menor quórum, ou seja, todo mundo está cansado daquilo, vinga, não vai embora, etc. Hoje talvez seja o tema mais debatido, mais controverso, ou seja, em que as empresas, por questões talvez de interpretação, por questões de classificação efetiva jurídica dos atos praticados no mercado internacional com serviços, entendam que não é uma realidade. É uma realidade. A Receita Federal já está em campo e já está multando, já estão sendo chamadas empresas. Então, aquelas que pensam assim, acho que nesse caso aqui, já não estão mais no momento de estar imaginando o que vai acontecer. Não vai acontecer, já está acontecendo. Então, tem que haver medidas efetivas da parte de gestão das empresas brasileiras, no sentido de iniciarem o processo daqueles que estão se omitindo nesse, buscarem e correrem atrás, porque senão vai ficar muito mais pesado futuramente. Né? Bom, isso só para introduzir aqui a nossa conversa. Né? Bom, para apresentar o segundo painel Siscoceps, dúvidas e divergências após 2 anos de sua implementação, convido o palestrante, Dr. Roger Hopes, administrador de empresas, presidente da Kodaca, diretor da Asseminas, sócio da Arminter Comércio Exterior. Convido também o palestrante, Dr. Arthur Pimentel, administrador de empresa, ex-diretor do DSEX, membro do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Firjan, sócio da IP Consultoria. Convido o colega que atuará como debatedor, Dr. Vinícius Marcos de Souza Oliveira, contador, gerente de consultoria na Gerência Regional de Apoio ao Comércio Exterior do Banco do Brasil em Minas Gerais, diretor de Relações com o Setor Privado da ABEAT. Bom, como o Roger, efetivamente, ele mudou de lado, ele saiu da plateia e veio para cá, eu acredito que o microfone vai dar a preservar. Então eu aviso a todos que o esquema de perguntas será feito através de uma folha de perguntas que está
colocada na pasta que vocês receberam, e à medida que essas dúvidas forem ocorrendo, vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai selecionando aqui, passando aos nossos palestrantes e debatedores, né? Nós vamos iniciar a palestra do doutor e convidar o doutor Arthur Pimentel, né? Sabia que tinha feito isso. Para passar as suas considerações sobre Ciscoservice para nós. Vou copiar um pouquinho do Léo aí. Acho que é certo lá. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, agradecer a ABAD. É um prazer muito grande, um orgulho participar com vocês. A gente já percebe logo o grau de profissionalismo, o grau de seriedade que essa entidade mostra, e com o seu trabalho contínuo e diário. Então, agradecer aí a Casa da Federação das Indústrias por abrigar esse tipo de evento, então, que é importante. Esse tipo de evento que é muito importante para todos. E a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa. Ou participante, ou palestrante, todos a gente acaba sempre aprendendo. Eu achei muito intrigante quando recebi o convite da ABAD, e depois eu vi o título aí do nosso painel, Dúvidas e Divergências, né? Porque, como muito bem o Alexandre falou, é tudo uma questão de cultura, e é uma cultura nova. E, como ele bem lembrou lá atrás, quando eu entrei na Casex, em 73, só tinha papel. A reclamação do mercado era que não podia rasurar nenhuma pedido de guia, não era nem a guia de importação, nem a guia de exportação. Era o pedido de guia, era o PGI, para cair na minha mesa lá, depois, em alguns casos, na gaveta do Dr. Benedito, que todo mundo conhecia, porque chegou uma época que o Brasil não tinha como pagar as importações, e eram simplesmente engavetadas, tinha que fazer o planejamento, e o Brasil não conseguia pagar. Bom, tudo isso passou, como o Alexandre lembrou, chegou o Ciscomex, levamos pedradas, saímos pelo Brasil inteiro, olha, Ciscomex, não vou perder o emprego. Não sei o quê. Ouvi de vários pacientes que eles iriam perder o emprego, sinceramente. Estava o emprego, já estava certo que ele já ia mudar de profissão. E não era uma ferramenta eletrônica, que todos desejavam. Mas aí aquele primeiro impacto e tal, aquela nuvem negra que aparece, da mesma maneira o Ciscoservice. Não foi o governo que inventou o Ciscoservice. Eu estava lá, eles foram testemunho ocular. A sociedade todo dia batia na porta do governo, exigindo que o governo fizesse alguma coisa para que a própria sociedade obtivesse informações sobre serviços, ou venda, ou compra de serviços no mercado internacional. Até que, sabe que o governo não tem essa velocidade, todo dia alguém bateu o martelo, não, vamos fazer. O então ministro Furlan determinou a criação da Secretaria de Comércio e Serviços, pequenininha, até hoje, não cresceu nada, com meia dúzia de abnegados, para tentar montar, com a ajuda de várias consultas e tal, uma coisa que pudesse ser chamado de um sistema, que na verdade não é um sistema, como o suntuoso nome indica, é apenas um banco de dados. Ele só se insere, só dá input no sistema. Ele não trata de informação, ele não tem anuência, ele não tem nada. Não tem ninguém para aprovar ou indeferir aquela determinada operação. Bom,
E eu saí do governo em outubro de 2008, para ser mais preciso. Em 2009 já estava montando a minha empresa, eu não sei ficar parado. E quando surgiu, em agosto de 2012, o lançamento do Ciscocer, eu falei, olha, então eu vou tentar ajudar. Entrei de peito nisso aí, tá? Tentando ouvir o mercado, que era uma coisa nova, e por uma certa facilidade de conexão com meus ex-colegas de governo, eu falei, olha, está acontecendo isso assim assado, isso aqui não está legal. Principalmente via entidades de classe, como eu pertenço ao Conselho Empresarial da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então fica mais fácil do que um gato pingado, ou 2, ou 3, ou 10, ficar pedindo, né, para acertar isso, acertar aquilo. E acredito que todas as demandas solicitadas para esse setor lá, para essa secretaria, boa parte, eu diria, foi atendida. Você pode citar alguns exemplos. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? O que é que eu tentei fazer aqui? Uma apresentação rápida, porque eu considero Ciscocer conceito. Pura e simplesmente conceitual. Porque a parte operacional, a parte de preenchimento, vocês vão ver que é meia dúzia de campos, gente. Não dá para dizer. Está difícil fazer, não, porque você não gasta 5 minutos numa operação. Tá? Não gasta 5 minutos no preenchimento. Então, é um novo, como a gente falou, é um novo conceito, é uma nova cultura que, como outros processos, outros avanços, outras ferramentas, vieram para ficar. Isso não vai voltar. Como todo programa, isso aqui está baseado numa lei. Tá? Tem todas as suas raízes, todos os seus pilares. Isso é para ser melhorado. Muita coisa já melhorou em 2 anos? Já. Tem muita coisa para melhorar? Muita coisa para melhorar. Tanto é que eu nunca vi um programa, uma ferramenta, uma determinada ação de governo já ter 8 manuais. Aí muita gente, porque foi mal feita? Não, isso aí é a resposta da sociedade. Foi editada uma primeira versão do manual, assim que saiu o sistema, e já está, o Ciscocer já conta com 8 edições. E quem tiver o trabalho, e aqueles que se interessam, vai ver a evolução, vai ver as respostas horizontais, porque o governo não pode dar resposta pontual, não é isso, Leonardo? Não pode dar resposta para uma empresa, a resposta é sempre horizontal, é para todos, é democrático. Então, mas quem sabe do problema, quem ouviu falar numa determinada demanda, sabe que a resposta está ali na 7ª edição, na 8ª edição. É isso que a gente vai tentar, então, discutir aqui agora, falando rapidamente, passando rapidamente. Né? Isso não surgiu do nada, né? Tem toda a sua base no Acordo Geral, né, de Comércio e de Serviços, tá certo? E como todo início, como todo avanço, como todo ato diferenciador, lá atrás houve também os descrentes, houve também aqueles que, isso não vai dar certo, houve também, isso aqui não vai se meter não, minha política de acesso ao mercado e tal. Mas o tempo disse que esta tentativa, essa diretriz, foi boa para todos os países. O tempo demonstrou isso, não foi ninguém. E assim surgiu esses 3 pilares, que é a base do acordo. O que é? O texto principal que serve para todo mundo, é horizontal, com as suas obrigações e disciplinas gerais, os anexos das regras específicas, né, para cada setor, os compromissos de disponibilização de determinados mercados. Isso serviu para todo mundo. Isso foi a base. Não é? E aí sim começou a surgir a estruturação. Falei, poxa, isso aqui, esse tipo de serviço pertence a telecomunicações, esse tipo de serviço pertence ao setor financeiro, banco e tal. Isso aqui é turismo, isso aqui é serviços profissionais, técnicos, tal. E foram assim organizando toda essa parte. Bom, e daí, como eu disse, 90%
é conceitual, 90% é definição. É uma nova definição, é um novo universo. Nós estávamos acostumados a lidar com mercadoria, bens, o que a gente podia pegar, sentir. O que a gente está falando aqui é de intangível, é coisa que a gente não consegue enxergar. Existe, pero não consegue se pegar. Não é? Outras operações que a gente não consegue perceber, os intangíveis, aqueles serviços que a gente consegue mais ou menos visualizar. É isso que ele está. É outro universo. Tá? Então aí é importante se falar, além do serviço, que a gente vai falar o tempo todo daquele serviço, mas na verdade a gente está falando de tudo. É de intangível, de afetar de outras operações. E para que falar isso? É para a gente tentar também definir, olha gente, existe o licenciamento, existe uma seção de direitos, existe contratos de transferência de tecnologia, existe isso no mercado. Ninguém inventou. Só que de uma forma organizada, agora se consegue o quê? Catalogar para um determinado objetivo. Existe o contrato de franquia, licenciamento diverso e assim por diante. Da mesma maneira que eu levei muita cipuada na OAB do Rio de Janeiro. Primeira vez que fui falar lá sobre isso. Arthur, não, Arthur, você está enganado, não. Os escritórios de advocacia estão fora. Não, mas mesmo, vocês não operam com clientes no exterior, às vezes que prestam serviço? Operamos, mas a gente está fora, mas está fora como? Aí não, aí começamos a brigar, depois o cara fecha. Determinado cliente meu, uma filial de empresa norueguesa, no Rio de Janeiro, estruturei todas as operações para ele, só que finalizei, estava bonitinho. A empresa pequena fala, Arthur, eu quero acertar, eu quero fazer tudo certinho dentro do sistema. Beleza, vamos fazer. Uma semana depois de tudo estruturado, a menina já estava levando 3 minutos para fazer as operações no sistema super rápido, me chama urgente. Arthur, vem cá correndo. E aqui outro. O contador tal está dizendo que está tudo errado. Está tudo errado. Como está tudo errado? Porque isso aqui é para pagar isso aqui, essas outras operações que variam o patrimônio, não sei o que, etc. Falei, olha aqui, vamos pegar manual, eu expliquei tudo assim. Meia horinha depois caiu a ficha também. Então, por quê? Porque ele não estava acostumado com isso. Ele estava acostumado com a contabilidade dele. Falei, isso aqui é outro universo. Como eu digo, e a gente vai debater muito com lógico, um assunto muito frete, sabe tudo quanto é jornal, discussões e tal. Frete. Arthur, você está entendendo para botar informação de frete no Siscoser. Já foi dada informação do frete no Siscomex. Eu falo, não foi dada. Foi dada sim, não foi dada. No Siscomex apenas foi dada uma informação. Ou seja, só e tão somente valor. As outras informações, as outras operações, informações do frete, da operação de frete, negociação de frete, quem com quem paga quem, estão onde? Isso consegue. Por isso que eu digo, são universos distintos. Bom, e aqui, aí aparecem determinadas figuras, entes despersonalizados. O que é isso? É aquele negócio da massa falida. Por quê? Porque pode exercer, existir determinadas situações em que se faça um tipo de serviço com esses entes despersonalizados. Eles estão envolvidos nesse meio. Assim como fornecimento, por exemplo, de mercadoria que incide ICMS, ISS, pessoal de fornecimento de alimentos a bordo, de serviços e tal, arrendamento mercantil financeiro, franquia, factoring e etc. Então, todas essas figuras já existiam no mercado, simplesmente foram apenas aproximadas e, de uma certa forma, organizada para dizer, olha, vamos catalogá-las agora. Tem que catalogar para a gente ter um batismo para cada figura dessa. E por que ter batismo? Que é a NBS. Para poder a gente recuperar, a gente que eu digo, ele primeiro, recuperar a informação. Porque uma das demandas da sociedade brasileira era essa. Chega de passar vergonha lá fora. Itamaraty, pessoal da Receita Federal, quando ia nos congressos lá fora, não sei o quê, que perguntavam, sim, o serviço, quanto é que o serviço vende? O Brasil vende quanto serviço? O Brasil compra quanto? E não sei o quê, e o frete de você?
Ninguém sabia nada. Agora a gente já tem os números. É como o Alexandre falou. Está em construção? Tá. É um menino que está meio manco ainda? É. Mas vai ser um corretor. Tranquilo. Não tenho dúvida disso. Eu sou suspeito para falar, porque desde o momento que eu ouvi buzina da sociedade brasileira, que ainda estava no governo, o Benedito Fonseca Moreira, enchendo o saco de todo mundo, ele pedia um seminário que falasse: governo, e os serviços? E o sistema de serviço? E quando é que vocês vão colocar isso no ar? Ou ele não perdia um. Bom, a partir daí, a gente está dentro dos conceitos, gente. A gente precisa, infelizmente, conceituar algumas coisas. Tá? Então, para efeito de estruturação do CISCOSER, e também não se inventou nada no Brasil, isso é internacional, são os modos internacionais de serviço, né? Modo 1, 2, 3, 4. Esse modo 1, modo chamado prestação transfronteiriça, dá ideia de, por exemplo, se for a venda de serviço, para você pular seu muro, avançar seu quintal e vender o serviço, ou abrir seu laptop, desenvolver um software, vendeu nas nuvens. É assim que se fala o pessoal geração Y agora, não é isso? É assim. Um dia eu estava lá em Macaé, no congresso de petróleo e gás, o pessoal preocupadíssimo com isso aí os nerds todos lá, geração Y, eu sou geração Y e tal, eu fui o último a falar. Falei, dá licença, eu sou da geração A, de antigo. Então, me aguente. Bom, então essa prestação transfronteiriça, são aqueles serviços que dão essa ideia. O nome é sugestivo. Outro, modo 2, consumo no exterior. O que é isso? Vamos fazer uma hipótese. Eu estou vendendo um determinado serviço, mas eu não preciso ir lá fora. Tá? O cliente vem absorver esse serviço aqui comigo. Tá? Então é chamado consumo no exterior. Sabe aquele modo que os consumidores fazem uso de serviço em outro país, ou na compra ou na venda. Presença comercial são aquelas empresas que têm suas filiais, suas sucursais em outros países. Tá? O recente módulo agora, chamado RPC, né? O que é que vai assuntar? A Gaster, todo mundo conhece, não é isso? É uma empresa multinacional brasileira que tem 152 filiais lá fora. Agora, qual é o trabalho de casa da Gaster? Falar com cada uma, da Espanha, da Holanda, não sei aonde, de Paris, isso assim, porque faz uma planilhinha aí do seu movimento de 2013, né? Que eu tenho até junho de 2015. Eu faço o movimento de 2014, que eu tenho até 2015 para planilhar vocês todos e lançar no modo chamado RPC do CISCOSER. Por quê? Porque o governo quer saber essa movimentação, tá? Que é a matriz, está comprando e vendendo para uma filial está comprando e vendendo para quem? Uma matriz brasileira. Perfeito? Bom, modo 4, presença de pessoas naturais. Muito comum pessoas que viajam a partir do seu próprio país para prestar, tá? Serviços em outro país. Tá? Esses são, gente, os 4 módulos básicos conceituais, mas extremamente necessários, porque vão fazer parte de um campo operacional. E deve ser bem definido, que o governo definiu que precisa saber disso. O que é o modo 1, quantas operações existirão no ano de 2014, 2015, 2016, desse modo 1, do modo 2, etc. Qual a importância, qual o mérito? O tempo dirá, não sei. Hoje, discutindo com o Roger ali, ele lembrou do negócio, que ele realmente não tinha percebido. Né? Existe uma exigência, por exemplo. Nós, brasileiros, temos o quê? Pessoa física, CPF. Pessoa jurídica, CNPJ. Lá fora, tem uma coisa genericamente que a gente chama de MIF, que é VAT, é RUT, é RUIT, é CUT, é CUC e tal. Cada país adota um nome para o quê? Né? Para a sua definição, né? de caracterização de empresa. Né? Fiscal. Tem países que não adotam. Mas o governo
optou por ter essa necessidade de ter esse campo. É uma grande interrogação, mas tem razão. Hoje, pensando, falei, para quê? O país é importante? É, o país é importante. Brasil com fulano, Brasil com ciclano, ciclano com Brasil, beleza, tudo. Agora, o NIF, para que interessa para o Brasil saber o atestado da vacinação antivariólica da bisavó do dono da empresa lá fora? Realmente, vamos levantar essa questão, porque realmente não tive que passar pela cabeça. A gente vai no rodão, tá? Realmente eu não vejo no primeiro momento uma grande importância para o NIF. O Roger lembrou muito bem. Mas é assim, é um garoto que está andando, vai ser um corredor. Bom, aí são pequenos exemplos, por exemplo, que eu falei, no modo 1, transfronteiriço. O que é? Vamos lá, uma empresa de engenharia brasileira contratada para elaborar determinada obra, né, lá fora, né? Acabou. Então, isso aí é caracterizado como um serviço no modo 1, comércio transfronteiriço. Tá? Vamos lá, outro. Consumo do Brasil. Por exemplo, serviços médicos especializados prestados no Brasil, evidente, chegou um gringo, né, e precisou de um serviço médico. Chegou um gringo que precisa de um projeto de arquitetura. Chegou um gringo que precisa de alguma demanda de um escritório de advocacia brasileiro. E vai por aí fora. Presença comercial no exterior. Como eu disse, por exemplo, atuação de filiais, né, do Banco do Brasil lá fora. Filial do Banco Santander. Tá? Por aí afora. Ok? Movimentação temporária de pessoas físicas. Um outro exemplo, um arquiteto, um profissional liberal qualquer, brasileiro, não é isso? O que é? Vai lá para fora, vai desenvolver, prestar determinado tipo de serviço. Tá? Então os exemplos são simples, né, para caracterizar a necessidade dessa diferenciação de módulos, né, de aplicação de serviço. Aí, da mesma maneira, na aquisição. Não vou perder tempo, pessoal, a gente raciocinar ao contrário, deve estar no material de vocês. Tá? Vou pular isso aqui para a gente ganhar um tempo. E aqui, por exemplo, modo de aquisição. O que é a modo de aquisição? É a importação de serviço. É isso? Nós estamos comprando o serviço. Tá? Então, por exemplo, o que eu expliquei? A presença comercial do Brasil. Na venda, tem sentido. Tá? Ou seja, é o quê? É uma empresa brasileira, matriz, que tem sua filial lá fora e tal. E aqui, por que não existe esse módulo, né, no módulo aquisição, esse módulo 3? Porque qualquer filial de empresa estrangeira no Brasil virou o quê? CNPJ. Para operar no Brasil, tem que ter CNPJ. Perfeito? Então já é CNPJ. E a gente vai ver num quadrinho aí, bem primário, tá, essas comparações de CNPJ com o NIF lá de fora. Acabou? Não. O que eu estou fazendo aqui? 2 vezes? Não, está faltando coisa aí. Cadê o resto da... Vê lá o que é que tem muita coisa. Eu estou apertando errado aqui. Não, alguma coisa errada. Ah, foi. Tá, módulo de aquisição. Bom, vamos entrar na normativa. Claro, um programa desse tem que ter, né, a sua legalidade clara, né, e transparente para a sociedade. E não podia deixar de ser. Né? A Lei 12.546 é que autorizou o Poder Executivo, né, a primeira, a estruturar a NBS, suas notas explicativas, a instituir a obrigação, senão ninguém vai atender, não é isso? A instituir a vinculação do registro de concessão e reconhecimento dos mecanismos de apoio, que a gente vai explicar rapidamente, quando determinado grupo de empresas opera com um PROEX, que precisa de um financiamento de equalização de taxa de juros, de um BNDES requisito, né, de um adiantamento de contrato de câmbio, de um ACC, de um ACE, vai ter que, normalmente, vinculado a serviço e operar com CISPACET. Né? E aí, devidamente regulamentado pelo decreto 7708, né, as portarias que deram seguimento, né, a regulação, em todas as suas, a 113 foi a primeira, com toda a sua continuação de operações, não sei o quê, e as explicações
Quem é que tem de dispensa? Existe dispensa para pessoa jurídica só no caso de optantes pelo Simples e os microempreendedores individuais. Outra pouca excepcionalidade, pessoa física que não opere até 30 mil dólares no mês, né, ou em outra moeda equivalente. Só esses casos estão dispensados, gente. Qualquer CNPJ fora Simples e microempreendedor individual, qualquer centavo, teoricamente, legalmente, está obrigado a fazer o registro. E não se enganem, como disse o Alexandre. A Receita tem até 5 anos para se manifestar, a qualquer hora. E muita gente tem me perguntado o que o Alexandre falou. Olha, eu tenho rodado o Brasil inteiro. Fui parar em Uruguaiana, São Borja, atravessei a fronteira lá para a Argentina, principalmente com os agentes rodoviários, né, aquele pessoal todo lá de baixo. E assim, todo mundo muito assustado. O que a gente faz? Não, vamos seguir a regrinha. É simples. Como diz o Leonardo, é simples. Não adianta botar cabelo de... Tá? Bom, os prazos. O prazo é esse que está escrito aí, 30 dias. Qual é o prazo que eu tenho após um evento, Arthur, de um serviço que eu comprei ou vendi? A base é essa. 30 dias após o evento, a data do evento. Como é que eu sei? Eu não vou saber por você, mas posso até te ajudar. Um armador, quando chega, né, está chegando ao Brasil, liga, passa um sinal de tambor, um sinal de fumaça, fax, telefone, não sei, alguma coisa, e avisa um agente marítimo, por exemplo, estou chegando, preciso disso. Eu quero um pintor de convés, eu quero um eletricista para consertar o ar-condicionado, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo, fecha a boate e tal, que é aniversário do comandante, e faz isso e faz aquilo, e não sei o quê, a taxa de farol e tal, aquela burocracia toda, e, esqueci, 2 caixões que acabaram de morrer, 2 galinhas aqui no colégio. Bom, é isso. Então, o agente marítimo vai se virar. Aí me pergunta, Arthur, eu recebi esse e-mail do cara, quando é qual é a minha data? Eu saber 30 dias. Então, hoje em dia, estamos na excepcionalidade. Tá? Desde que nasceu, os primeiros capítulos que a gente vai ver aí, o calendário, até hoje, a gente está vivendo na excepcionalidade. O que é? O prazo estendido. O último dia útil do 6º mês subsequente, não sei o que lá. O último dia útil do 3º mês subsequente ao evento. Não, e vai por aí. Ano que vem, o último dia útil do 2º mês. Quantos meses eu tenho? 5 decorreu. Tá? Então, mas a base é essa. Daqui a 1 ano ou 2, vai virar isso aqui. Tá? Bom, isso aqui para mim, gente, é igual aquela lampadinha que alguém um dia inventou. Coisa mais simples do mundo. Mas quando o pessoal lá de São Paulo, quando eu estava lá numa palestra, olhou isso e falei, pô, Arthur, você não precisa falar mais nada, é só isso. Eu falei, realmente, isso é um resumão, é só isso. O Ciscoserv inteiro se resume nisso aqui. Ou seja, eu sou brasileiro, tenho CNPJ. Lá fora, como eu falei, tem vários nomes. Vamos chamar de NIF, todo mundo. Tem um relacionamento aí? Tem alguma coisa? Mas o contratação de câmbio, esquece câmbio. Mas não sei o que, o Incoterm, tá? Esquece o Incoterm. É o que eu te falei, é de outro universo. É tratado em outro universo. Mas as responsabilidades de entrega aqui, entrega no porto, entrega porta a porta. Continuo falando, esquece o Incoterm. Independe de contratação de câmbio. É outro universo. Mas já falei o frete, valor lá, só o valor. Agora você está dizendo quem é, não sei o que, quem está vendendo frete, quem está comprando, não sei o que. Bom, então esse quadrinho é o seguinte: existiu interação contratual entre o CNPJ e o NIF. Essa Ciscoserv, sim, não tem jeito. Agora, eu contratei, eu fui subcontratado, não sei o que, nessa última versão, 7 ou 8, o governo já colocou. Independente de qualquer terceirização lá fora ou aqui no país. E é verdade, porque terceirização lá fora é NIF com NIF. Terceirização aqui dentro é CNPJ com CNPJ. Não. Cartão vermelho, não precisa, está fora.
Então é isso, gente. Contratos industriais. Então lá, Arthur, eu sou fabricante de torno vertical. O que eu tenho a ver com Ciscoserve? Eu vendo, eu exporto. Posso dar uma olhadinha no seu contrato? Vamos lá. Aqui, essa cláusula aqui. Ah, é. Essa cláusula está dizendo o seguinte, ó. Independente, está fora do valor do contrato, do valor do contratual da venda deste torno, assim, assado, qualquer eventual serviço extra que porventura seja necessário, a ida de técnico, se assado, visita técnica, não sei o que, na hora que for operar esse artigo, embora esteja no contrato, mas não está no bojo da mercadoria, da negociação da mercadoria, é Ciscoserve, gente. Não tem jeito. Então, são essas delicatessens que a gente tem que olhar no contrato. Tem gente que, Arthur, não tem contrato. Não interessa, não tem problema nenhum. Pode ser sua negociação, pode ser informal. Como o armador faz com a gente marítimo brasileiro. Ele passa sinal do tambor lá do navio. Sinal de fumaça, e acabou. Está feito o trato. Tá? Então, isso que é importante da gente verificar. Aí alguns exemplos dos vários NIF lá fora, tá? E agora eu quero rápido. NBS. Estrutura igualzinha da NCM, com um na frente, não tem problema nenhum, é tudo igual. Teve um na frente, olhou e isso aqui tá? Vai alguns exemplos aí. As diferenças básicas aqui, principalmente, o Ciscoserve vai servir para governo federal, governo estadual, e principalmente prefeitos, gravem bem isso, poder exercer uma política pública. Isso é importantíssimo. Tá? Peraí, já estou correndo. Essa aqui é a estrutura, os prazos vocês já sabem, já viram que é importante. Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, o mais importante, sai correndo depois, não tem problema não, tá? O mais importante é isso aqui, ó, das obrigações acessórias, que é o Ciscoserve. Não é olhar para a tela e preencher meia dúzia de campinhos, gente. É o compliance, como o Leonardo falou. E aqui é um compliance da empresa interno. Tá? Ele tem que olhar se aquelas operações, compra e venda de serviço, está adequada às normas e procedimentos do Ciscoserve. É isso. E como olhar isso? E olhando no simples. Sua CNPJ tem alguma relação lá fora ou não tem? Ó, uma dúvida que o Roger está muito por dentro. Isso aqui, ó, era que a Receita estava atrasada. Não sabia, não sei o quê, todo mundo, não vai multar porque não tem código, não sei o quê. A Receita tem código, pronto, está aí. Tá? Dúvida de mercado. Responsabilidade de registro, chama atenção rapidamente. Responsabilidade de registro. Quem é quem? Quem efetivamente tem relação contratual com um cargo domiciliado lá fora? Tá? Quem contrata quem aqui dentro? Qual é a contratação de agência aqui? É terceirização pura e simplesmente ou é direto lá de fora para cá? Transparência, gente, nas informações e documentos. Tem gente operando, apesar de tudo, na informalidade interna que eu digo aqui, ó, não quer mudar procedimento antigo no tempo da vovó. Vai arcar com as multas. Informações que já constam, vocês como eu falei, frete, não sei o quê, Incoterm, todos os serviços contratados, independente da condição de venda ou da existência de contrato de campo, devem ser lançados. Não interessa. É outro universo. Isso aqui vai chamar atenção. E aqui, ó, não fui eu que inventei. Vale a pena, eu acho que está aí para vocês. Não sei se tem certeza se está aí para vocês. É o seguinte, o Roger deve estar por dentro. O Thomson Reuters do Brasil fez uma pesquisa. Resultado dessa pesquisa. Olha só. 50% das empresas brasileiras ainda não estão em conformidade com o Ciscoserve. É muita coisa, gente. Nós estamos com 2 anos de funcionamento. 21% das empresas entrevistadas têm dificuldade para obter informações nos respectivos setores. Ou seja, contábil não fala com comercial, e não fala com financeiro, não é não? Não fala com jurídico. Eu vejo isso todo dia na minha vida. Aí, eu falei, gente, por favor, humildemente eu peço, quando alguém me chama para uma consultoria, chame o financeiro, chame o comercial, não custa nada, eu não vou gastar mais de meia hora. Tá? 29% alegam falta de processo interno. É verdade, não se fala, não tem. 14% tem dificuldade de classificação, até concordo. Vamos estudar,
nota, é uma coisa nova, vamos estudar com mais calma. 36% sentem falta de um sistema informatizado. Isso aqui é para grandes empresas, que tinha um robozinho para operar, pegar os vários sistemas que operam dentro da empresa, financeiro e contabilidade, junta tudo, processa, trata e alimenta automaticamente o processo. Gente, basicamente é isso. Tá? As definições já falei, está tudo certo. Ó, e aqui ó, é para provar que aquele 2.900 operações até outubro de 2013 já viraram 10.000 em agosto de 2014. Fonte, governo. Tiraram do ar o período eleitoral. Tudo isso aí já aumentou e muito, ou seja, irreversível e é uma realidade. Desculpa o correio atrás. Obrigado. Congratulo com o Dr. Arthur, que efetivamente pela experiência e pelo convívio na formação do contexto normativo e político que originou o Ciscocer, com alguns conceitos muito simples, conseguiram, acredito, para a grande maioria, esclarecer algumas dúvidas. Para mim, aqui, principalmente, eu fiz 2 anotações aqui, das poucas palavras suas, que nortearam algumas correções aqui de interpretação minha, posso confessar isso. Bom, dando continuidade, passo a palavra para o Dr. Roger Oaks, para seguir. Ele vai dar um monte de cicoada agora em mim, hein? Prepare-se. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Fernanda, parabéns pelo evento. Obrigado, FIENG, mais essa oportunidade. Mais uma vez eu estou aqui com essa missão de passar para vocês como é que anda o Ciscocer. Tem gente que para do meu lado e fala assim, bom dia, Ciscocer, boa tarde, Ciscocer. Acho que eu só consigo falar isso hoje em dia. Desde agosto de 2012 que eu tenho vivido e me dedicado muito a essa dificuldade, que eu chamo de dificuldade. Eu fui conversar com o Arthur aqui e eu falei que eu não gosto do sistema. Acho ele falho, acho que ele foi implantado de uma forma muito difícil para o exportador brasileiro, quer dizer, para o empresariado brasileiro em geral. As nossas portas, as portas do governo não estão abertas para nós. A gente tenho tido muita luta para poder tentar, de uma certa forma, quebrar barreiras. Porque não adianta eu dizer para vocês que o que eu vou dizer aqui eu tenho certeza, não tenho certeza de nada. Eu falei com o Dr. Zé Carlos segunda-feira, na hora que eu fui fazer a colocação, e a minha colocação, quando eu falava da pequena empresa, eu aproveitei para dar uma cutucada, apesar de não ser pasta dele, para dar uma cutucada no moço Ciscocer, não podia deixar de perder a oportunidade. E eu falei com ele, Dr. Zé Carlos, se eu levantar a mão, pedir para levantar a mão aqui, hoje, eu pedi aqui agora, qual de vocês tem insegurança jurídica no registro do Ciscocer? Eu vou sair dos 50% dele e vou para os 100%. Eu não tenho dúvida disso. Porque foi um sistema que foi implantado de uma forma para o importador e exportador, onde gera conflito. Eu já estive em Brasília, já fiz sugestões, já participei de curso, seminário, já fui aluno, já fui convidado para ser aluno, para poder, de certa forma, auditar professor, para ver qual que era a opinião do professor tal com o professor tal. Então, assim, eu estou vendo de tudo. Eu almocei hoje com o Vinícius, que dá aula para o Banco do Brasil, onde a gente debate. Porque muitas vezes a opinião dele diverge da minha. E isso é lamentável, porque se isso fosse a aula da vida, onde a gente pudesse corrigir o caminho ao longo dos anos, seria ótimo. Mas não é, gente. Porque isso é aula de um registro, um sistema
onde meses depois a gente pode ser autuado e multado em R$ 1.500 por mês calendário por operação. Então eu faço um breve relato para vocês do que eu acho que, na minha opinião, eu tenho uma reunião marcada agora no mês de setembro com o secretário de Serviços em Brasília, onde eu vou expor isso para ele, essa insegurança, eu vou tentar passar isso para ele, onde a minha proposta são duas. Uma é fazer uma mesa de trabalho onde a gente consiga discutir uma PPP, onde a gente, a 10 mãos, 20 mãos, seja quantas mãos forem, a gente consiga sentar e debater como adultos que somos e chegar a um consenso para no final falar assim, é assim, e todos saírem de lá seguros de que a operação tem que ser feita daquela forma. A outra sugestão que eu vou fazer é que eu acho que o dever de registrar, eu acho que tem que haver, acho que todos deveriam já estar registrando, mas como o culpado pela insegurança jurídica são as autoridades brasileiras, o empresariado brasileiro não deveria ser multado por isso. Então, na minha opinião, deveria ser dada uma anistia durante um certo período, para que todo mundo se colocasse, todo mundo ficasse em dia e da forma correta, fazendo da forma certa os seus registros, sem que ele tivesse qualquer risco de insegurança jurídica, para que nossos amigos advogados que estão aqui presentes não tivessem um caminhão de ações para poder mover daqui a alguns anos com as infrações que vão chegar. Uma breve abertura rápida, não tão demorada quanto o doutor Fernando, mas cadê o controle? O que eu não devo fazer? A definição já foi dada, então vamos pular algumas telas aqui. Quem está dispensado também já foi passado. E essa tela é interessante quando a gente fala o seguinte, para poder ter essa necessidade de registro, a gente fala também, tem dois polos, um no Brasil e no exterior. Há fluxo financeiro, tem que ter fluxo financeiro, e há fluxo de serviço, intangível e outros. Eles têm que ser cumulativos, certo? Seguro, serviço de frete, seguro internacional, assim como serviços relacionados a bens e mercadorias, são objetos de registro por não estarem incorporados à mercadoria. Okay? A minha colocação, a minha palestra, ela vai ser muito objetiva, talvez até rápida, porque ela é mais um alerta, ela é mais uma situação que eu tenho visto atualmente no mercado. Então, a gente vê quais são os riscos que hoje estão correndo. Existe o perigo de cruzamento de dados? Não tenho dúvida. Sabe, a Receita, o MIDIC negam isso, estão negando veementemente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são dados estatísticos. Agora, isso vai ser feito. Já existem prefeitura, a Prefeitura de São Paulo firmou um convênio com a Receita Federal para ter acesso. Tá certo? Então, você não tem dúvida que o Banco Central vai ter acesso também, apesar de que o Banco Central hoje já não mais fiscaliza as operações cambiais assim, de forma tão contundente quanto era no passado. Hoje quem fiscaliza as questões de remessas ilegais de divisas é a Receita Federal e, consequentemente, a Polícia Federal, mas ele vai fiscalizar as prefeituras municipais e as secretarias estaduais para poder conferir se, por acaso, o KNAI da empresa está de acordo com o seu objeto social. Ok? Alguns alertas. Existe um risco muito grande no caso do agente carro. Isso já é uma situação bem comum. E eu, como presidente da Kodaca, já venho há muito tempo relatando isso, advertindo e instruindo aos nossos associados que mudem seus procedimentos. Um exemplo fácil. Um conhecimento de embarque.
$1.000. Aí o agente de carga tem uma comissão de $100. Era comum, coisa mais fácil de acontecer, ele recebia aqui $900 do importador, recebia os $1.000 do importador, $100 era a comissão dele, que é isso, mandava só os $900 para o agente de carga dele no exterior. E os $100 que era o profit dele, estava aqui em casa, perfeito. A operação, como está dizendo ali, dentro de uma situação que ele consideraria completamente normal. Eu não devo 1.000, gente. Eu devo só 900. Detalhe, todo fechamento de câmbio hoje, gente, você tem o pagamento do IOF. A partir do momento que você remeteu só 900, você está sonegando IOF sobre 100. Tanto na ida, quanto na volta. Então, eu alerto porque a compensação interna, a compensação privada, ela é vedada conforme o artigo 10. É vedada a realização de compensação privada de créditos e valores de qualquer natureza, sujeitos responsáveis às penalidades previstas no decreto, etc. Então, a forma como vocês devem trabalhar é da forma como, de fato, se a gente está trabalhando em nome do importador, isso mais para frente eu vou colocar para vocês, o que deve ser remetido ao exterior é a integralidade do frete, os $1.000, e os $100 depois trazidos de volta através de um contrato de câmbio, onde você vai estar recebendo o valor que lhe é devido. Ok? Além disso, você está, além de o força de criação, se conserva a compensação de remessa ou recebimento de valores rastreados em documentos não idôneos. Isso é um procedimento também comum, onde a gente vê algumas situações de superfaturamento de frete, que aí, como se conserve, isso acaba sendo um procedimento que está sendo banido do mercado. O mercado não aceita isso. É uma situação onde o Ciscoserv está lastreando cada dia mais, está provendo o sistema de informações para que não haja qualquer ilícito. Eu acho que cada dia mais as operações estão se tornando como a gente bem queria, como a gente bem deseja, de acordo com o que a lisura da operação exige. Então, o alerta é que façam o fechamento de câmbio da maneira como deve ser feito. Remetam para o exterior o que é devido, da forma sem fazer compensação. Os grandes agentes faziam isso de uma forma tranquila. Poxa, eu tenho $500 mil, né? Nós não estamos falando de 1.000, mas eles faziam assim ao ano. Eu tenho $1 milhão para receber e eu tenho $2 milhões para mandar. Então, peraí. Para que a gente vai ficar circulando essa quantidade de dinheiro? Abate um do outro aqui, pronto, acabou, está tudo resolvido. Está dentro da mesma casa. Isso é vedado por lei. Isso é crime do colarinho branco. Certo? A questão das multas. Mais uma vez é o que eu estou dizendo. A multa, ela é cumulativa. Mês a mês. Cada declaração não feita são R$ 1.500 por registro não efetuado. A conta rápida que você fizer aí, você vai começar a não dormir. Eu fiz uma conta, isso foi no ano passado, eu falei, gente, espera aí, se eu tenho 300 conhecimentos no mês, se eu fiquei um mês sem registrar, eu falei, não posso dormir com esse barulho na minha cabeça, não. Então, a questão da multa, a gente está falando ali, sem registros, capítulo 5, cujo prazo era o último dia 1 de outubro, nós estamos falando de 750 mil. E aí, cada mês que passa, esse bolo vai só aumentando. Esse bolo só vai aumentando, e como o Arthur já falou, está ali o Código da Receita, que antigamente não existia, e ela criou já para mostrar que ela vai atuar.
artigo errado. Bom, eu fiz uma pequena correção, aí vocês vão entender por quê. Ali eu vou um pouquinho à frente, porque como eu sou completamente linkado na área de comércio exterior, eu acho, apesar do Maurício Duval falar claramente, Maurício e Rafael falam claramente, esquece Incoterm. Mas não tem jeito. Por quê? Porque o Incoterm, ele está ligado, ele está linkado aos documentos que a gente vai amparar, os nossos registros. Se você tem um Incoterm FOB, o seu conhecimento vai vir em Colect. Se você tem um conhecimento, se você tem um Incoterm CIP, ele vai vir com conhecimento pré-pago, e assim vai, certo? Bom, eu vou na primeira linha, ali teve uma observação que eu corrigi com ele, mas o arquivo foi utilizado, foi outro, né? Eu fiz uma pequena correção ali antes da palestra, mas foi utilizado outro. O importador declara, sempre que tiver o frete collect, o importador declara. Não tem dúvida disso. Mais à frente vocês vão ver essa observação. Aí eu vou fazer uma linha abaixo que eu tinha escrito. Por que existe uma dúvida que, a partir de abril, na Convenção de Viena, foi entendido, foi agregado ao conhecimento internacional, que dentro do valor da mercadoria, dentro do valor do bem que vocês estiverem importando, se houver um serviço ali dentro, o serviço faz parte do bem, ele faz parte da mercadoria. Então, juridicamente, o Fernando está aqui, você deve desconsiderar o serviço. Ele quer dizer o seguinte: eu estou comprando esse controle CIP São Paulo, $100 é o valor do produto. Se aqui tem seguro, se aqui tem frete, ele não quer, ele está comprando colocado aqui. Isso é uma convenção internacional. Então, convenciona-se você, eu já fiz 2 cursos, onde, e são pessoas bem qualificadas, os melhores cursos do Brasil, onde eles falam, então não vai registrar. Independente de ser o seu exportador, que, entre aspas, está te vendendo o serviço. Tá certo? Eu falei, gente, agora, como é que eu faço? Paro de registrar, porque até então eu tinha todo um conceito formado de que custo e frete, CIP, CPT, etc., eu estava importando um serviço do exportador, e não do agente, do exportador. O meu fornecedor estava, entre aspas, me vendendo um serviço. Fiz um curso das aduaneiras, fiz um curso Canal Aduaneiro de São Paulo. Todos 2 foram enfáticos. Se na fatura comercial está lá mencionando valor, custo e frete da mercadoria, $100, onde está incluído o serviço de frete, o serviço seguro, não se registra. Não se registra. Você está comprando mercadoria. Isso depois da Convenção de Viena de abril. Enfim, por isso é que essa linha, ela existia aqui entre as duas, aqui, ó, onde eu tinha colocado a dúvida. Eu não sei. Vai ser um dos pontos que eu vou colocar em Brasília, na reunião, e falar, olha, vocês têm que definir, gente. Tipo, não pode acontecer colocar todo mundo no limbo, numa situação onde faça registro ou não registro. Amanhã eu chego no meu escritório, registro ou não vou registrar? Eu tinha toda uma certeza. Hoje, vocês me perguntaram, Roger, você está registrando? Não, não estou registrando. Porque eu fiz 2 cursos com 2 pessoas conceituadas, hoje eu não registro, mas CPT, importação CPT, frete, CPT, CIF, CFR, DDP, DDU, DAP, nenhuma dessas hoje eu não registro os processos de importação mais dos meus clientes.
Certo? Essa foi a decisão que eu tomei pelos cursos que eu fiz. Mas, vou dizer para vocês, existe linha de entendimento de outras pessoas que dizem que devem registrar. O que eu vou fazer? É a insegurança jurídica gerada por um sistema onde as regras não são claras. Semana passada eu gastei, deve ter dado uns 40 minutos de um, 40 minutos de outro, um Maurício Duval, outro Rafael Lima, vendo pelo YouTube as palestras dele num seminário lá em São Paulo há 2 meses atrás. Não me acrescentou absolutamente nada, não mudou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eles sempre batem na tecla que o sistema é perfeito, que o manual esclarece tudo e que está tudo claro para todo mundo ver, para todo mundo entender. Pela primeira vez eu vou colocar para vocês, gente, de uma forma muito clara o meu entendimento. Tá? Eu adotei essa linha porque cada dia que passa eu tenho maior clareza. Eu não sei, né, se a gente vai acostumando, a gente vai se convencendo. Né? Porque dizem que você se consegue se convencer até da sua própria mentira. Né? Será? Eu consigo me convencer, eu estou completamente convencido dessa situação. O entendimento é que a responsabilidade, no caso do frete internacional, no caso é do importador brasileiro. Os registros constantes de conhecimento de embarque deverão ser feitos de forma desmembrada. Essa é uma situação temerária, porque tem muita gente, até ele falou, o Siscomex e o Siscosep são sistemas completamente diferentes. Aí o cara pega uma DI, aí lá na DI tem lá, frete internacional, $1.000. Aí você pega um conhecimento, só $1.000 é o que eu está lá embaixo. Agora, mais para cima você tem frete internacional, $600. Picape, $250. Repacking, não sei o que, não sei o que. Aí vai uma série de outros serviços que tem outra classificação que deve ser registrado de forma diferente. São serviços diferentes, não é a mesma coisa. Você não pode pegar o valor lá de baixo do conhecimento e registrar tudo como frete internacional. Porém tem empresas que têm adotado como forma prática, achando que a Receita não vai entrar nesses pormenores e eu vou registrar só o valor lá de baixo. É uma questão de risco. Denúncia espontânea, estava conversando com o doutor Fernando, segunda-feira, a respeito da denúncia espontânea. Eu recomendo aquelas empresas que estiverem com os registros em atraso, que registrem. É melhor registrar em atraso do que ir acumulando atraso em cima de atraso. Não quer dizer que a denúncia espontânea os vá isentar de serem autuados, porque o judiciário está entendendo que a denúncia espontânea ela não os exime da responsabilidade de ter registrado na época correta. Nossos registros para isso. Então, já estou chegando. Esse sinalzinho ali é bom. Então, eu recomendo que façam o serviço. Explicando o entendimento, bem rápido. Frete a cobrar do Brasil independente do Incoterm. Claro, se é cobrar, então vai ser os Incoterms que permitam isso. O importador aciona a sua agente de cargas ou mesmo seu despachante no Brasil para que este contrate em seu nome o transporte da mercadoria até o porto ou aeroporto de destino. O documento oficial para se desembaraçar e dar amparo legal ao transporte da mercadoria é o conhecimento e o contrato ou o contrato de transporte. Correto? O importador tem acesso a ele naturalmente? Não. O agente no exterior se utiliza de um serviço prestado por um agente no Brasil para cobrar os valores devidos e aí sim entregá-lo ao importador. Quer dizer, o importador não pega aquele documento, ele vai lá, quer dizer, entre aspas, tá, vamos esquecer aquela situação que a Receita, que os armazéns têm entregado carga sem conhecimento. Mas vamos dizer que a forma correta é
tem que ter o original 2, tem que ter o original do master na mão para poder chegar lá e retirar a mercadoria. Ok? Esse é o procedimento correto. Só depois de pagar o frete que ele vai ter acesso a esse documento. Certo? Após o pagamento do frete internacional, o importador receberá uma nota fiscal de serviço do agente de cargas no Brasil referente ao transporte de mercadorias? Não, ele não recebe uma nota fiscal, ele recebe apenas um documento de quitação, recibo, nota de débito, seja como vocês quiserem chamar, pode ser tendo um papelzinho lá na padaria, dos valores devidos a serem pagos ao agente no exterior. Então, lá no manual fala, no oitavo manual fala claramente, quem fatura por seus serviços. Essa frasezinha, quem é que fatura pelos seus serviços? No conhecimento, lá em cima, vem lá, vamos utilizar um agente meu, Vector da Itália. Meu agente Vector da Itália vai embarcar para o Dr. Arthur. O meu nome é utilizado apenas para avisar o Dr. Arthur que a carga chegou. Eu não entro. Ele sai um frete collect, cobrado, é um documento de cobrança. Ele é um documento de cobrança. Ele sai da Vector para o Dr. Arthur. Se ele não me pagar ao Roger aqui, ó, que vai pagar a Vector, ele não tem acesso à mercadoria dele. O documento de cobrança é o conhecimento, é o contrato de transporte. O agente de carga, ao receber aquele valor, inclui em seu faturamento, contabilmente falando, esse montante? Não. Se trata de uma receita transitória, apenas passa para a sua conta para que seja transferida integralmente ao agente no exterior. Ou seja, o agente de carga no Brasil não fatura pelo serviço de transporte internacional de mercadorias. Qual a remuneração que o agente recebe por isso? São duas: comissionamento pago pelo agente no exterior, e aí sim ele faz um registro do Siscoserv, que é o registro Profit. Então o agente de carga, ele não está querendo deixar de fazer registro, não. O agente de carga vai fazer o seu registro, ele tem que fazer, que é o registro do Profit. Ele poderia fazer um só. O trabalho de fazer, ele tem que fazer. Ele podia fazer um só. Faça o do frete. $1.000. Pronto, acabou. Resolveram todos os problemas. Não, ele quer fazer correto. Porque se ele fizer só dos $1.000, ele corre o risco de ser autuado por declaração indevida, e o seu cliente ser autuado por não declarar, e o seu cliente vir em cima dele, culpá-lo por estar declarando errado. Então ele tem vários problemas para resolver. Então, e ele ainda recebe pela taxa de desconsolidação, e aí sim ele emite a nota fiscal de serviço pela desconsolidação. Qual a figura do agente de carga? Ele é um intermediário que fala em nome do seu cliente, o importador, onde é remunerado pelo agenciamento, pelo agente no exterior, e por esse serviço se encontra obrigado a declarar. Aqui, essa aqui já está todo. Os registros efetivados você não pode cancelar. O registro independe da forma de pagamento de câmbio. E as incidências, isso aí é o ISS, COFINS, IOF. Então, quem fala, quando a Receita fala que o Siscoserv não tem fins tributários, essa observação ele esqueceu de fazer. Tem fins tributários, sim. Porque na época lá do contrato de câmbio, como o Alexandre bem disse, só se pagava o imposto de renda retido na fonte. Hoje em dia, com o Siscoserv, as empresas, por estarem declarando os serviços que estão registrando, eles estão ficando tementes. Opa, peraí, eu estou registrando, estou declarando, mas eu tenho mais tributo a pagar. Eu tenho PIS, eu tenho o FINS, a CID quando incidente, e eu vou ter o ISS, porque eu não vou ter jeito de fugir do ISS, porque é onde o serviço causa efeito. Enfim, é isso. Eu vou pedir a vocês, gente, eu tenho um artigo muito bom, são 27 folhas, que me foi autorizado por esse advogado de São Paulo,
estou sem ele aqui na mão, é um artigo, o melhor artigo que eu já li a respeito do tema. Quem quiser, meu e-mail está aí, me passa o e-mail pedindo esse artigo. Ele é muito bom. Ele elenca a responsabilidade, qual o papel do agente de carga quando ele é NVO, quando ele é agência marítima, quando ele é representante, quando todas as formas do agente de carga, qual que é a implicação dele e qual a necessidade dele se fazer ou não o registro. Então anota o e-mail, me passa, porque eu vou encaminhar para vocês, eu ia até entregar aqui, mas acabou por um esquecimento, eu não trouxe. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço com o Roger pelas informações pertinentes e com outro viés, né? Nós tivemos um meio estatal, né? E agora estamos vendo aquele que efetivamente está no mercado e que sofre com as penalidades e efetivamente a burocracia e a tributação no Brasil só faz com que os nossos processos, os nossos serviços e os nossos bens sejam menos competitivos a nível global. Então, a política seria efetiva de desburocratizar e efetivamente de excluir efetivamente da seara do comércio internacional qualquer item relacionado a tributo. Eu passo a palavra para o Dr. Vinícius para fazer suas considerações. Obrigado. Parabenizo os dois palestrantes aí pelo tema. Espero que todo mundo tenha disponibilidade para ficar aqui até meia-noite para a gente discutir todas as controvérsias. Só isso? Porque tivemos duas apresentações aí com dois enfoques diferentes. Antes de proferir a primeira pergunta, eu até acho que não teve dúvida, né? Uma pergunta aqui até agora, então foram muito bem. Gostaria de fazer pegar um gancho da apresentação do Fernando, quando ele falou que o EA é irreversível e necessário. Eu utilizo as mesmas palavras para o Cisco-Cert. Ele é um processo irreversível e necessário. Necessário no sentido de prover para o governo federal números para o estabelecimento de políticas públicas para o comércio exterior de serviços. Antes da criação do Cisco-Cert, esses números advinham daquelas naturezas Bacen que vocês faziam nos seus contratos de câmbio. E era desses números que o governo tirava o volume, quer dizer, como o Alexandre bem disse, daquela contratação de câmbio, ele sabia quanto ele remeteu de câmbio para determinado serviço ou quanto ele recebeu por determinado serviço. Mas não eram números apurados. A partir do Cisco-Cert, o governo pretende apurar as suas políticas públicas no incentivo à exportação, para propiciar até os nossos negociadores internacionais números, né, para que a gente possa sentar e negociar sobre a importação e exportação de serviços. O Brasil vem apresentando desde 2002 déficits sucessivos na balança de serviços. Tá? No último ano, que a gente apresentou, 2012, foram mais de 30 bilhões de déficit. Quer dizer, nós importamos 77 bilhões de serviços e exportamos pouco mais de 30 bilhões. Então, o que está faltando para o Brasil para ele reverter esse quadro? É conhecer realmente. As primeiras estatísticas que saíram do Cisco-Cert mostraram que os nossos incentivos à exportação de serviços estão sendo subutilizados. Quer dizer, nós, como exportadores de serviços, ainda não estamos sabendo fazer uso das ferramentas existentes para a exportação de serviços. O que o Roger disse da parte da Receita Federal no tocante à participação no Cisco-Cert, o Cisco-Cert não vem criar nenhum tributo novo, pessoal. Mas realmente quem cuida da área do Cisco-Cert na Receita é a parte tributária. Então, ele não veio instituir nenhum tributo, mas ele veio verificar se todos os tributos existentes estão sendo recolhidos atualmente. No mais, existe hoje lá no âmbito do COSIT, né, da Receita, mais de 200 consultas acerca desse assunto frete. Então, a Receita estabeleceu uma central, então está centralizada essas respostas em Brasília, né, para que
pretende até novembro soltar a 9ª versão do manual, já contendo explicações sobre, para dirimir essas dúvidas aí. Quer dizer, mais um passo no manual para tentar aproximar o sistema daquilo que é o ideal. Né? Como o doutor Apupen falou na palestra, ele começou lá na primeira versão, a segunda já trouxe alterações, e assim sucessivamente, à medida que a sociedade ia contribuindo, né, para a melhoria do sistema. Então, ele vai atingir o seu nível ideal de utilização, mas realmente ele precisa da nossa contribuição para ele atingir esse nível. Ministro, só aproveitando o gancho, nesse assunto que o nono venha cancelando os anteriores. Seria bastante bom. Se nós fizermos uma de conclusão de verdade. Cada um sai com a portaria conjunta, medida e receita. E a outra já não fica aqui. Repete o que estava no outro. O doutor Maurício Duval, uma vez, falou numa palestra o seguinte: você tem que obedecer à regra do momento da prestação de serviço. O que está valendo, estou dizendo, o seu serviço está aqui. Exatamente, mas isso você imaginou? Guardar todos. E para terminar aqui a minha apresentação, eu queria fazer só 2 ressalvas da apresentação para ficar bem esclarecido. Que o microempreendedor a pequena micro e pequena empresa e o optante pelo simples, ele só está isento de declarar se ele não receber nenhum incentivo do governo federal. Tá? Tem que ficar bem claro. Se ele receber incentivo do governo federal, até o microempreendedor individual e as MEIs têm que declarar. Tá? E o prazo do registro é o último dia útil do mês subsequente ao início da prestação de serviço. Tá? Para ficar claro para vocês. Eu recebi uma pergunta aqui da Maria Célia, e ela faz a pergunta ao Roger Arthur. Qual é a... Você poderia... Maria Cecília. Qual é a... Eu não lembro a palavra exata, mas... Saída. Zona cinza? Não, green zones, eu não sei como é que fala. Diante de tanto que você fez de segurança jurídica, qual é a saída? Escrever o nome do manual, o nome do manual, é mudar a legislação, qual é a saída? Eu seria escrito os dois, já que O que eu tenho feito é tentar a fase do diálogo, né? Porque como associação, eu escutei, no ano passado teve uma reunião da Fiesp, não fala de gente, o Kodak se sente um grãozinho, né? Estamos falando de Fiesp, CN, nós estamos falando só de peixe muito grande. Tiveram uma reunião em Brasília no ano passado com o Dr. Maurício Duval, com o Rafael Lima, onde eles chegaram a falar e fazer o seguinte: desobediência civil. Não iremos declarar, desculpa, mas desse jeito não dá para fazer. Claro que depois tiveram outras conversas, mas eu sou mais de um outro nível, um outro tipo de diálogo. Eu vou mais para a fase, já tive em Brasília uma vez, vou estar de novo, aonde eu vou levar trabalho, vou sentar, no estilo mais mineiro. Eu quero ouvir, de conversar, de formar conceito, de tentar fazer, através das pessoas que eu conheço, de tentar fazê-los entender que alguma coisa tem que ser feita. Eles falaram tacitamente: não vamos escrever, não vamos dar nomes, como ele disse, as regras são horizontais, mas tem situações onde elas não podem ser tão horizontais, porque esse caso específico é um caso onde eu conheço N empresas enormes, gigantes, que simplesmente falam assim: não tem que declarar, não tem que fazer isso. Então, sinceramente, eu não tenho que te dizer para falar assim, você tem que, a minha opinião, alguma atitude tem que ser feita. Eu estou registrando, os meus clientes eu tenho registrado, tenho recomendado registrar. A recomendação é o seguinte, complementando o que o Roger disse, é muito diálogo mesmo. É o que a gente tem feito via EB, via FEICAN no Rio de Janeiro, como falou Fiesp. Agora, o governo também tem que começar a estudar
as menores, né? Eu concordo plenamente com você, porque às vezes a maior tem muito mais vantagem para falar do que a menor, vai ter que escutar todo mundo. E outra coisa, é uma lei. A gente tem que cumprir. Está errado? Vamos lutar para melhorar. Mas tem que ser cumprido. E ela fala de quê? Basicamente é prazo. Tem as omissões, tem isso aqui, mas é prazo. Perder prazo, está na dúvida, como diz o Roger, lança, registra. Porque você tem uma infinidade de possibilidades de retificações no sistema. Fez errado, retifica. Não dá multa à retificação. Tá? O que dá multa é omissão, é atraso, tá? E está bem claro na lei. Então, enquanto a lei está vigindo aí, a gente tem que obedecê-la. Agora, vamos, via sociedade, via associação de classe, melhorar. Esse é o caminho, tá? Mas se não está aí, tem que ser cumprido. E vamos tentar cumprir nos prazos para não ficar na sombra da multa. E o recado. Ok, pessoal. Tranquilo? Mais alguma pergunta? O tema é bastante controverso, ainda demonstra muitos pontos obscuros mesmo, mas é o que a gente diz, é uma construção que está vindo ao longo do tempo. A edição do 8º manual, ele já dirimiu muitas dúvidas. Eu acho que a dúvida maior ainda persiste ainda no assunto frete, né, e assuntos relacionados, mas a um grosso modo, o sistema hoje ele está bem mais fácil, mais entendível. Já tem muitas empresas, as estatísticas já começaram a ser demonstradas, né, o volume de informações. O governo agora, a partir de 2014, pelo fato da eleição, ele vai ter que tirar, mas ele já tem condições já de extrair desse 1 ano de registro, ou 2 anos de registro, aí, dados já contundentes do que é o nosso comércio exterior de serviços, saber quais os estados, né, os Estados Unidos são os nossos maiores compradores de serviços jurídicos, saber que Rio de Janeiro e São Paulo concentram mais de 90% das exportações de serviços. Quer dizer, são dados que 95% das importações de serviços estão concentradas nas grandes e médias empresas. Então, são todos os dados que já foram extraídos do Siscosserv. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participação nesse evento. Obrigado, Beade, e a todos os presentes. Passo a palavra aqui para o presidente para as considerações finais. Obrigado. Bom, eu me omiti aqui de fazer as minhas perguntas, porque na realidade elas não são perguntas, mas efetivamente a gente, como ouvinte, né, e por outro lado, a ABAD tem trabalhado muito em fóruns para levantar esse debate. O Roger é nosso parceiro aqui, constante, Vinícius, faz parte da diretoria da ABAD, e eu diria o seguinte, né? São as pequenas coisas. Quando eu falo cultura, às vezes uma citação assim, por pequena, mais simples que seja, ela cria uma análise na cabeça dela. Minha cabeça ficou viajando aqui e você acaba tirando algumas conclusões. Mas eu diria o seguinte, que o Siscosserv é irreversível. Não existe nada que vai fazer uma mudança desse processo. Paliativamente, é importante o trabalho, e aqui até louvo, né, do Roger, que é um incansável defensor, né, do segmento efetivo de transportes, desse segmento. Realmente, se nós estamos entrando num processo inicial de um sistema que efetivamente ele tenha aquele tempo de maturação, que ele tenha aquele tempo de esclarecimento efetivo de duas questões básicas que eu anotei aqui. Então, é mais do que louvável que fosse dado um prazo de 1 ano até 2 anos, para que efetivamente todos essas dúvidas e essas questões da formação efetiva da cultura desse processo fossem esclarecidas. Aí seria para valer, né? E nós estamos aí no segundo
E, então, eu acho que esse processo aí deveria ser revisto e essas penalidades não seriam auto-aplicáveis nesse período. Isso é um ponto muito importante. Mas, sobre o aspecto mais relevante que me ocorre, e que isso é um entendimento que eu venho formando a partir de todos os contatos que nós temos nesse segmento, são dois específicos. E que eu acho e tenho certeza que efetivamente a cultura efetiva em termos da política e da legislação sobre o processo, ele é do governo federal, é estatal, mas ele vem de uma premissa internacional. Ok? Por outro lado, a nossa análise aqui, ela é efetiva de comércio exterior do Brasil. Então, são duas coisas completamente antagônicas e diferentes. Uma coisa é a gente analisar a tributação, o processo tributário do Brasil em relação a operações que estão aqui internamente. Não tem que se questionar. A lei está aí e nós temos que cumprir. A outra são os conceitos, os reflexos efetivos do negócio internacional. E o Siscoceres, ele cria a condição de se fazer o quê? Um registro de uma informação, de que existiu um negócio. É nada menos do que isso. A obrigatoriedade é de registro. As penalidades que estão agregadas ao Siscoceres, elas estão inerentes à falta da informação, do registro. Então, essa penalidade, eu entendo que ela deveria ser excluída num período de adequação e adaptação. Agora, o que eu observo, e aí eu volto ao comércio exterior do Brasil, porque a questão é brasileira, em todos os fóruns que a ABAD e nós participamos, e ficou muito evidente para mim, é a questão da elegibilidade da informação. Essa que eu acho que as empresas, aí eu vou bater direto aqui, eu vou tirar até talvez uma meia-culpa aqui, em termos de política e legislação, eu acho que está dentro da empresa, não está efetivamente no legislador. Eu acredito sim que o legislador está no processo de gestão do gerenciamento e aplicabilidade dos Siscomex, aí dos Siscoceres. Eu acredito que o Roger tem toda a razão de lutar por isso. Mas a formação da cultura e o entendimento da elegibilidade daquela informação é que as empresas criam um elefante branco, para assim dizer. E é aquilo que foi colocado pelo Arthur. A área contábil não se entende com a área jurídica não se entende com a área de comércio internacional, e um impede a informação que o outro deveria dar, o que entende que é certo ou errado. Então, a empresa, dentro institucionalmente, sobre um processo de análise dessa elegibilidade, ela não funciona. Porque o mais importante aí seria o quê? É a análise da relação jurídica contratual de serviços sob o prisma de contratação internacional. Se eu analiso juridicamente é perfeito aquela relação contratual com o exterior de serviço, é elegível. Frete internacional, que é uma dúvida aqui, né, Roger? Que ela sempre vem. E ó, a propósito, recomendo o material que o Roger citou, que ele me encaminhou, achei muito bom o material, e efetivamente vem até com isso que eu estou dizendo aqui. Ou seja, é uma pessoa que escreveu, é uma pessoa de comércio exterior do Brasil, um advogado militante na área de comércio exterior do Brasil, que soube efetivamente diferenciar a operação internacional das questões tributárias fiscais do Brasil. Então, é um trabalho legal. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: a relação contratual de frete internacional, por exemplo, ok? Ela está dentro do contrato de transporte. O contrato de transporte ele tem 4, chegando a ter 5 partes de envolvimento do contrato, que é o embarcador, o transportador, o consignatário e o agente que opera. Ok? Ora, se a operação foi de venda desse frete com contêineros CFR, CIF, DDP, DAP para o Brasil,
eu queria só esclarecer aqui que os Incoterms, a finalidade dele não é definir preço. A finalidade do Incoterms é definir responsabilidade civil. É quem e a partir de que momento essas definições de responsabilidade são aplicadas. Exatamente. Então, eu tenho que analisar um Incoterms sobre o aspecto geral, que é formação de preço, transferência de responsabilidade civil e modal de transporte a ser utilizado. Ele define isso. Agora, se eu estou comprando uma operação CIF-CFR, a obrigação de quem me vendeu é contratar o frete a meu favor. Então, veja bem, há uma venda de serviço. Onde que está escrito isso? Consta no contrato de transporte o nome do embarcador e o nome do consignatário, que é brasileiro. Segundo, existe a fatura comercial que definiu aquele termo, que eu estou fazendo uma compra em que o vendedor deverá contratar o frete para mim, aqui no Brasil, ou contratar o seguro para mim aqui no Brasil. Por via de regras, considerando a relação jurídica contratual aqui, o que houve? Houve uma venda internacional de serviço de frete. Frete, quando eu estou falando frete, do transportador, que é o responsável civil pela obrigação da prestação daquele serviço, não do agente. Eu estou excluindo o agente. Então, outra coisa muito importante que me fez pensar aqui, NIF, CNPJ, NIF, é isso aí. A relação vai ser o quê? NIF, CNPJ. Desculpa. Está claro, efetivo, eu digo isso. Então, um dos pontos que eu elenco de todas as controvérsias que ocorrem é exatamente isso. É a análise da relação jurídica contratual internacional da operação, que não é clara, é muito difícil você pegar uma empresa de grande porte no Brasil, não sei se, que tem um advogado que seja um expert em direito aduaneiro, direito comercial internacional, não existe. Ele vai ter interpretações ligadas mais para o contexto do comércio exterior do Brasil de tributação e reflexo disso, do que efetivamente a relação que é meramente da informação. Né? Então esse é um ponto. E muitas vezes o reflexo dele é muito tendencioso, claro, a querer se mitigar para o lado do que é. Isso é o que eu chamo de cultura. Formação de cultura. Então esse é um ponto. Né? Os outros questionamentos que eu vejo mas que eu vejo que é muito comum é a questão da relação Ciscomex-Ciscoservice. Né? Então, veja bem, dentro do conceitual do comércio exterior do Brasil, nós temos frete, nós temos os agentes, os players, todos que estão envolvidos no processo logístico internacional, terminais de carga, agentes de carga, que efetivamente prestam serviços não NIF CNPJ, mas sim CNPJ CNPJ. O desconsolidador de carga, CNPJ CNPJ. Não existe relação contratual internacional. Então, o que eu quero colocar é a cultura efetiva de análise jurídica dos contratos em relação ao que deve ser informado e o que não deve ser informado. Então, esse é o ponto que eu vejo mais então, é por aí. Só observações, eu queria fazer a pergunta também. Mas isso é a experiência que a gente tem notado e visto aqui no participação do Glória, da nossa equipe toda da DEAT, no seminário. Então, gente, Só uma observaçãozinha. Gente, eu tenho preparado, tenho visto algumas, até associado, não caiam na tentação de fazer do Ciscoserv e do registro de forma errônea como uma ferramenta comercial. Leve esse recado para casa, porque isso depois pode virar um tiro no pé de canhão. E isso eu estou falando assim, direcionado, porque realmente é uma coisa temerária
porque pode acontecer aquilo que eu disse lá atrás. Vocês estão fazendo registro errado, o cliente de vocês não está fazendo registro, são problemas consequentes um em cima do outro. Então, fazer disso com uma ferramenta comercial é uma coisa bem temerária. Bom, eu queria dizer para vocês que todos que presenciaram esses dois painéis, né, notaram que o nosso objetivo é exatamente estar debatendo os temas polêmicos e estar debatendo aquilo que vai gerar reflexos para o futuro, no caso do operador econômico autorizado, e que já é, porque comparado ao Siscomex, ao Siscosex e a tantos outros processos que a gente teve aqui. A BEAD, ela é uma trabalhadora nesse sentido incansável, e durante esse ano nós já realizamos 2 seminários, né, debatendo temas como esses que estão aqui. Nós estamos com os programas de aperfeiçoamento, e esse ano nós já realizamos também 2 efetivos, e temos programados para dia 10/9 de 2014, formação de preço na importação e na exportação. Nós temos também para o dia 29, logística internacional, que é bem interessante abordar esses temas aqui dos Siscosex a nível de transporte internacional. E teremos habilitação do radar no dia 7/11. Então, logística internacional dia 29/10, né? Estou entendendo que isso aqui era 2014. Habilitação no radar dia 7/11 e informação de preço agora dia 10 de setembro, né? Então, eu convido a todos a participarem dos PAs, dos programas de aperfeiçoamento, e de participarem dos seminários efetivos da BEAD. Outra coisa importante é conclamar, né, a todos aqueles que ainda não são associados da BEAD para que o façam, né, e nos ajudem a multiplicar, né, essas ideias e, com base nelas, criar conselhos, criar conclusões, que é para que a gente possa efetivamente estar contribuindo, levando isso para as autoridades competentes e até mesmo para o mercado efetivo de comércio internacional, soluções e aperfeiçoamento daquilo que a gente entende que irá beneficiar todos nós, né? Então, basicamente era isso. Eu queria agradecer a presença de todos e dar encerrado esse painel. Muito obrigado. Participação no evento, nós agradecemos também em especial ao nosso patrocinador Porto Seco Sul de Minas. Informamos que os certificados serão entregues na saída do evento. A BEAD, com apoio do sistema FIENG, por intermédio do Centro Internacional de Negócios, com o patrocínio da Porto Seco Sul de Minas, agradecem a presença de todos. Obrigado, então todos uma ótima noite.